Olá, como estão todos? Então, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos. Então, vamos dar início aqui ao nosso encontro. Vamos acerenar os nossos corações, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esses momentos, pedindo o amparo e a proteção. Guia-nos, Senhor. E somos gratos por essa oportunidade que nos é concedida, de estarmos juntos sobre o amparo da doutrina, entendendo sobre o amor, aprendendo sobre o amor que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em novos erros, em novas tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, hoje nós vamos estudar aqui, falar um pouquinho sobre o capítulo 40, tá? Verbo e atitude, tá? Verbo e atitude. Esse capítulo ele é bem importante porque ele nos faz ali reflexões sobre dois pontos da doutrina que são essenciais, que é a questão do estudo, tá? O estudo ele é muito importante, porque o conhecimento ele faz com que possamos ali nos libertarmos, né? Então esse conhecimento ele é muito importante. E a questão da ação, né? Aquilo que nós estamos aprendendo, pondo em prática, né? Como é que nós estamos trazendo esses ensinamentos, né? Esse verbo que nós vamos adquirindo aí ao longo das nossas frequências na casa, dos nossos estudos sobre os temas da doutrina, aquilo que nós estamos acompanhando nas palestras, ouvindo com os outros colegas ali, os nossos companheiros, ou então as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano mesmo. Como é que nós estamos interpretando, né? Tudo que vem a nós, né? Como é que chega isso para nós, essas informações, e como é que nós estamos agindo, tá, pessoal? Então, esse é o papel, né? Isso é o que representa para nós a doutrina, as respostas, a reflexão, aquela fé raciocinada que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como já dizia Kardec, o codificador, né, que nos deixou ali obras importantes para que possamos ali buscar as respostas, né, e não simplesmente deixar essas respostas soltas aí conosco. É como se fossem pontes ali que nós vamos atravessando nessa busca desse conhecimento, um assunto leva a outro, uma questão leva a outra, uma situação vai levando a outra. E quando a gente deixa essas dúvidas achando que são sem sentido, que são coisas bobas, ou então a gente fica inseguro até de compartilhar essas dúvidas, de perguntar, não devemos, tá, pessoal? Busque as respostas dentro das suas possibilidades, ali cada um fazendo a sua reflexão, mas na certeza da importância, né? Não há questionamento que não tenha ali um significado, pois se a pessoa traz essas dúvidas, né? Se nós temos essas situações que são diferentes, né? Umas das outras, ou então podem se assimilar essas dúvidas, mas é importante a gente sim buscar essas respostas. Converse ali dentro dos grupos de estudo, pergunte na palestra se houver uma possibilidade, conversem ali com os nossos dirigentes da nossa casa, passem ali na orientação, mas sanem, né? Busquem se esclarecer referente a essas dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então é importante, tá? Lembrar quem somos, né? Quem nós somos? Nós somos pequeninos, nós estamos aprendendo, buscando todo esse conhecimento, e aí sim a gente vai agindo, né? A gente vai buscando outros caminhos, né? Outras soluções, outras possibilidades. Tudo bem? Então vamos estudar agora, vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo tão importante a cada um de nós. Reunião pública do 3/6 de 1960, questão número 263. Disse um grande filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça. Então, questão de falar, a questão do verbo, e ele traz já essa reflexão.
Age para que eu te conheça. Age para que eu te conheça. Tudo bem, pessoal? Então é ação, né? Muitas vezes o que é falado nós estamos buscando ali agirmos sobre, né? Todos nós. Então fica aí uma reflexão. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento, né? Então, como é que a gente consegue esse discernimento? Através da ação, da prática. É como se nós nos preparássemos para uma prova ali na escola, na faculdade. Estudamos ali as matérias, estudamos, aí chega o dia que nós temos que fazer uma prova para ver como é que nós estamos perante aos assuntos. Estamos bem? Conseguimos interpretar? Conseguimos tomar ali as melhores ações perante aquele assunto? Ou então ainda temos muitas dúvidas? Nós precisamos melhorar ali as nossas notas, tá? Mas não com culpa. Eu errei, não. Muito pelo contrário, mas como possibilidades. Eu estou bem, eu consegui. Não, eu não consegui, mas eu posso melhorar. Mas eu posso buscar um outro caminho. Eu posso me esclarecer. Eu posso ver ali, enxergar uma outra possibilidade. E aí eu posso caminhar. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então, só estou fazendo um comparativo, tá? Essa questão da prova. Vamos lá. Marat falava com maestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhes esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. O Werther de Goethe é um romance de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filósofos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para agravarem a ideia com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Então, Emmanuel traz esses exemplos de algumas situações, escritores, enfim, falando a questão da ação, das palavras, do verbo que é dito, mas será que a ação desses exemplos dessas figuras históricas aqui que ele deu como exemplo, caminham junto com aquilo que foi falado, né? Então, é para nossa reflexão, não é julgamento, tá, pessoal? É reflexão, tá? Será que nós estamos agindo de acordo com aquilo que nós estamos interiorizando e buscando? Não que haja uma cobrança, tem que ser com apontamentos do dedo, não. Isso aí é uma reflexão de cada um de nós. Mas, como que nós estamos nos portando perante essas situações? Será que nós estamos nos permitindo, né, entendermos um pouco mais, enxergarmos novos caminhos na nossa vida que podem nos auxiliar, podem nos trazer alguma resposta? Muitas vezes as situações estão tão próximas de nós e nós acabamos nos afastando, né, daquela parte que nos cabe, que nos ia... É como se fosse ali, mais uma vez, trazendo a questão da ponte, né? Nós iríamos ultrapassar a ponte daquele determinado assunto, nos possibilitarmos, tá? Então, o que Emmanuel diz aqui não é um julgamento, é apenas uma reflexão sobre, tá? Se o verbo caminha junto com a atitude. Tanto quanto possível, escrevamos corretamente, sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. A luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói. A luz no fogo, descontrolado que incendeia e consome.
Identifica o mensageiro encarnado ou desencarnado pela mensagem que te dei. Olha que ponto interessante. Identifica o mensageiro encarnado ou desencarnado. Mas como eu posso identificar? Pela mensagem que nos é dada. Refletirmos sobre, não aceitarmos todas aquelas sugestões que nos chegam ali, mas refletir ali sobre como, se aquilo nos convém, como podemos trabalhar, se está de acordo com tudo que eu venho buscando através do verbo ali, buscando esse conhecimento, tá? Então, agirmos e buscarmos novas possibilidades e interpretações, tá? Para não cairmos aí em situações que venham a nos complicar. Tudo bem, pessoal? Então, não simplesmente aceitar tudo aquilo que nos chega. Ah, mas foi dito ali que era do Dr. Bezerra. Foi-me sugestionado através de pensamento que era o Dr. Bezerra de Menezes. Como que eu posso falar não para o Dr. Bezerra de Menezes? Mas estejamos certos que os nossos amigos espirituais, como o Dr. Bezerra, Emmanuel e tantos outros que nos auxiliam na nossa caminhada, vão se felicitar com as nossas reflexões, com esse estímulo das nossas ações, né? Das nossas atitudes, para sabermos os caminhos que temos que nos colocarmos, tá? Então, são sinais de amadurecimento, pois somos pequeninos ainda na questão espiritual, na busca desse conhecimento. Tudo bem, pessoal? Mas, graças a Deus, nós estamos dando esses passos e graças a Deus nos reunimos para compartilhar essas mensagens que com muito amor venham até nós para nos direcionarmos aí nos nossos caminhos. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para qual se encaminha o leme. Tá? Então, pegando um pouquinho esse gancho da mensagem. Tá? Se o verbo apresenta, a atitude dirige. Se o verbo apresenta. Se eu leio, se eu estudo, se eu faço uma leitura do livro de Emmanuel, ou de André Luiz, ou de Kardec, mas e as nossas ações? Buscando entendermos aquelas mensagens, aqueles mecanismos ali, sejam nas questões da mediunidade, nossas reflexões íntimas e pessoais, ou como seres eternos, ou então um curso que nós fazemos da nossa vida prática e material, das questões pessoais, dentro do nosso lar, relacionamentos, enfim. Se o verbo nos apresenta, mas e as ações que dirigem esses verbos que vêm até nós, né? E é por isso que Jesus nos advertiu, sempre o mestre, né? O espírito de maior condição que esteve conosco, um dirigente do nosso planeta, nosso amigo querido, nosso mestre de amor. Vamos ver o que ele vai nos advertir. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Isso é muito importante. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Mas como que eu chego até esse sim, sim, esse não, não, que muitas vezes é difícil? Porque eu não consigo ainda me direcionar. Verbo e atitude, ou seja, buscarmos o conhecimento, mas com nossas ações, darmos ali seguimento a esse conhecimento que vem através do verbo. Buscar o verbo é importante, mas ações. O texto, esse capítulo, ele faz essas reflexões. Falamos de figuras históricas, né? Enfim, falamos sobre a questão, nas questões espirituais, e agora a mensagem de Jesus, seja o nosso sim, sim, não, não. Esse sim, sim, não, não, ele vai sendo o quê? Estruturado através das nossas experiências. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma reflexão para nós. Com muita calma, paciência, pois nós estamos aí no processo. Nós estamos emergidos, ligados a esses processos de melhorias e possibilidades. Então vamos seguir confiantes naquilo que nós estamos fazendo, nas possibilidades que nós temos hoje, de buscarmos as respostas hoje. Não ontem, né, que o ontem já passou, nem um amanhã que ainda não chegou, mas hoje, como que nós estamos hoje, quais as possibilidades que eu tenho hoje, e aí sim vamos trabalhando. Tudo bem? Então vamos ficar com essas reflexões importantíssimas de Emmanuel e vamos agora finalizar aqui a nossa reunião. Então, agradecendo sempre o amparo, o amor de amigos queridos, de Jesus, a oportunidade que Deus nos concede, pedir, Senhor, que nos ampare, que tenhamos força e coragem. Obrigado, Pai, por esses momentos onde juntos possamos caminhar adiante,
Ampara-nos, Senhor, e guia-nos, pois sem ti nada somos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em novos erros, em novas tentações. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz.